Semana passada o pastor Gonçalo deu a palavra para nós e foi muito interessante. Eu ouvi só o comentário da pregação, que foi muito boa, e agradeço muito a vida do pastor Gonçalo, que é um homem que ama a palavra. Quando ele prega, a gente vê que ele ama a palavra, né? Ele prega assim com tanto gosto a palavra de Deus, que a gente fica até empolgado em querer saber mais de Deus. O tema da nossa igreja é uma igreja que doa habilidade criativa e procriação abençoadora. 2 semanas atrás eu fiz uma pregação sobre esse tema. Eu queria continuar falando um pouco sobre esse tema. Inclusive na minha pregação há 2 semanas atrás, eu coloquei que eu dei uma resumida. Não dá para resumir tudo, porque a ideia que Deus colocou no coração do pastor Moisés é essa mesmo, né? Uma igreja que doa habilidade criativa e procriação abençoadora. Mas eu dei uma breve resumida numa frase que ficou um pouco mais curta, que diz assim: a IMOSP é uma igreja generosa, criativa e abençoadora, né? Então essas 3 características que nós como igreja queremos experimentar e viver esse ano de 2016. Ser uma igreja generosa, ser uma igreja criativa que alcança todos os níveis sociais, étnicos e culturais do nossa cidade, do nosso país. Ser uma igreja abençoadora que usa aquilo que Deus tem nos dado para abençoar o nosso próximo. Então esse é o alvo do nosso ano, para que a gente possa viver esse ano pensando nessas 3 características como igreja, para que a gente possa viver essa igreja generosa, criativa e abençoadora. Amém? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a generosidade. Eu coloquei o tema aqui, gen, na verdade, porque gen é aquilo que forma o nosso organismo. Nós somos feitos de gen. O gen é o DNA, aquilo que forma o caráter. A diferença de cada um está no seu gen. Mas também eu penso que nós como igreja, nós precisamos ser, a igreja de hoje precisa ser uma geração generosa. E gen, é que eu tinha pensado em inglês, mas em inglês ele fala que generous generation, e os dois começam com gen, e eu fiquei pensando no gen como nós como igreja, nós precisamos ser uma geração generosa. E eu queria falar um pouco sobre isso. Eu queria começar com uma frase que, pensando nessa questão da generosidade, pensando no tema que o pastor Moisés tem passado para a igreja, eu pensei numa frase que ela é mais ou menos assim: a nossa generosidade é o reflexo de um Deus generoso. A nossa generosidade é o reflexo de um Deus generoso. Tudo que gera em nós de generosidade, toda vez que nós praticamos uma solidariedade, toda vez que nós nos condoemos, nós temos compaixão daqueles que sofrem, toda vez que nós damos uma esmola para aquela pessoa que está na rua, toda vez que a gente ajuda alguém que está precisando, seja parente, não seja parente, amigo, nesse momento nós estamos basicamente, nessa frase que eu formulei, basicamente nós estamos refletindo um Deus generoso nas nossas vidas. Por isso, no boletim, o texto, o versículo de hoje, ele diz o seguinte: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Esse versículo ele é muito interessante. Se você conseguir entender ele, Deus vai te abençoar demais. E hoje eu vou falar sobre esse versículo. Queria que a gente pudesse pensar e refletir nesse versículo. Mas uma coisa que eu aprendi com um pastor na minha adolescência, ele dizia o seguinte: um texto fora de contexto é pretexto. Um texto fora de contexto é pretexto. Você pegar só um versículo e falar assim, mas aí que o versículo está falando, é muito perigoso, é muito perigoso. Então, eu queria que a gente pudesse ler o texto completo, 2 Coríntios capítulo 8, de 1 a 15. A gente vai fazer a leitura desse texto, e eu queria que a gente pudesse pensar nesse versículo e refletir nesse versículo
para que nós possamos entender essa generosidade. Mas antes de ler esse versículo, eu quero ler outro versículo, né? Talvez vocês vão ficar cheios de mim hoje, que eu vou ficar falando um monte de versículo. Mas assim, a gente precisa entender a generosidade de Deus. Se você quer ser uma pessoa generosa, se você quer viver essa generosidade, você precisa entender que Deus é generoso. Deus, Ele é generoso e Ele, sendo rico, se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. E essa ideia eu queria que a gente pudesse pensar, mas eu queria que você pudesse entender quem é esse Deus. Esse Deus, em Colossenses capítulo 1, versículo 15, ele diz o seguinte: Ele, Jesus Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre todos os mortos, para que tudo, em tudo, tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ele é o detentor da soberania. Ele é a própria, os atributos, as qualidades de Deus já mostram que Ele é um cara rico. Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Alguém que tem essas três características é uma pessoa muito rica. Mas Ele é muito generoso, porque aquilo que Ele tinha de mais precioso, que era o seu filho, Ele mandou aqui na terra, para que esse filho se tornasse o sacrifício que salvaria a criação, criaturas miseráveis, incompetentes, que não conseguem manter a sua própria santidade, que somos nós. E o nosso merecimento era a morte, mas Ele, na sua generosidade, deu o próprio filho dele para morrer numa cruz por cada um de nós. E eu queria que a gente pudesse entender que a nossa generosidade vem de um Deus generoso. A nossa generosidade vem de um Deus generoso. A gente vai ler o texto de 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 a 15, e eu vou ler na versão da mensagem. Isso não é nenhuma, pessoal, isso aqui não é nenhuma propaganda. Não estou ganhando nenhuma comissão da Editora Vida. Aliás, a única pessoa ligada à Editora Vida aqui é a Suzy, né? Que ela também não ganha nada com isso, tá? Eu não estou vendendo essa Bíblia porque eu estou ganhando alguma coisa, não. Eu estou vendendo, a gente está vendendo essa Bíblia porque a gente quer que você tenha paixão pela palavra de Deus. Então o texto vai dizer o seguinte: agora, amigos, eu quero comentar sobre os surpreendentes e generosos meios pelos quais Deus está trabalhando nas igrejas da província da Macedônia. Sérios problemas acontecem naquelas igrejas, pressionando ao máximo o povo. Mas isso revelou o verdadeiro caráter deles. Inacreditavelmente felizes, ainda que desesperadamente pobres. A pressão motivou algo inesperado, um rio de doações sinceras e generosas. Eu estava lá e vi. Eles contribuíam com tudo o que podiam, além das possibilidades deles, eu diria. Ajudar os cristãos pobres era um privilégio do qual não queriam abrir mão. Foi tudo espontâneo, tudo ideia deles. Fomos apanhados desprevenidos. A explicação é que eles, antes de tudo, se entregaram sem reservas a Deus e a nós. A outra oferta simplesmente fluiu dos propósitos de Deus, que trabalhava na vida de cada um. E foi por isso que eles nos convenceram de pedir a Tito que trouxessem a oferta para vocês, para que aquilo que começou tão bem pudesse ser concluído. Vocês já fazem bem muitas coisas,
confiam em Deus, são articulados, criteriosos, apaixonados e nos amam. Agora, nessa questão, espero também que façam o melhor. Não estou tentando dar ordens contra a vontade de vocês. Apresento o entusiasmo dos macedônicos como um estímulo ao amor que há em vocês, na esperança de extrair o melhor de cada um. Vocês conhecem a graça generosa do Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas deu tudo por nós. Tornou-se pobre para que nós nos tornássemos ricos. Na minha opinião, o melhor que vocês podem fazer agora é concluir o que começaram no passado, para não deixar que as boas intenções deem nada. O coração de vocês está no lugar certo. Vocês já têm tudo o que precisam para terminar. Então, mãos à obra. Uma vez que o compromisso é claro, façam o que podem. O coração orienta as mãos. Não estou querendo que se cansem enquanto outros descansam. Nada disso. Vocês estão ombro a ombro com eles o tempo todo. O excesso de vocês supre a falta deles, e o excesso deles supre a falta de vocês. E no fim, tudo ficará bem como está escrito. Nada sobrou para quem tinha muito, e nada faltou para quem tinha necessidade. O texto é uma carta, né? A gente está lendo a segunda carta aos Coríntios. Paulo, ele está escrevendo para essa igreja de Corinto, que as igrejas da Macedônia, lá Filipos, né, Bereia, aquelas igrejas, elas fizeram doações para ajudar os cristãos que estão passando por necessidade. Aí Paulo, ele começa a falar sobre essa generosidade dessas igrejas da Macedônia. Mas é muito interessante a gente ver essa carta e ver que essas igrejas da Macedônia, elas não estavam passando por um período muito legal. Elas não estavam passando por um sucesso financeiro. Eles não estavam passando por momentos muito fáceis na vida. Diz aqui a palavra que sérios problemas aconteceram naquelas igrejas, pressionando ao máximo o povo. Ou seja, o povo estava passando por dificuldade. O povo estava com um governante que estava roubando dinheiro do povo. O povo estava com problema econômico. O povo estava com problema social. Ele provavelmente estava que nem nós aqui. Problema de instabilidade política, problema econômico, gente querendo dar impeachment nos governantes e assim por diante. O povo aqui estava com dificuldade. Mas olha só que interessante. Mas isso revelou essa dificuldade, essa crise. A crise da igreja da Macedônia está escrito aqui. Mas essa crise revelou o verdadeiro caráter deles. E sabe o que está escrito aqui na palavra de Deus? Que eles eram inacreditavelmente felizes. Pessoal, isso aqui mexe no meu coração. O mundo diz para você que para você ser feliz você precisa ter dinheiro. O mundo diz para você que para você ser feliz você tem que ter um bom carro, um bom cargo na sua empresa, ter a sua própria empresa. Queridos, as igrejas da Macedônia estavam passando por crises financeiras. E a característica deles era que eles eram inacreditavelmente felizes. Eu queria dizer para vocês que é possível ser feliz com pouco dinheiro. Mas uma característica dessa igreja é que ela era extremamente generosa. A palavra de Deus diz que eles viviam um Deus generoso. Essa semana, aliás, semana retrasada, escrevendo essa pregação, eu vi um cartaz que eu fiquei muito impressionado. O texto desse cartaz diz assim: um doador deu... Calma aí, está faltando alguma coisa aí, né? Um doador de sangue salvou a minha vida. Um doador de sangue
salvou a minha vida. Alguém aqui já foi salvo pela doação de sangue dos outros? Não sei quando, talvez ninguém aqui. Talvez você já tenha doado, né? Você já doou sangue, e aí através dessa doação de sangue você ajudou alguém que estava precisando. Mas se você ler a Bíblia, você vai entender essa frase. Porque um doador de sangue salvou a minha vida. Alguém perdeu sangue e derramou o sangue dele para que nós pudéssemos ter vida. É como se nós estivéssemos doentes lá na cama e a nossa família em desespero começa a escrever no Facebook: preciso de sangue para o nome tal. E aí alguém vai lá e dá todo o sangue dele, e aquele sangue salva a sua vida. Você foi salvo por alguém que doou o seu sangue. Esse é o Deus generoso que eu quero falar hoje. Esse é o Deus generoso que nós precisamos conhecer para sermos mais generosos. Esse é o Deus que era rico e que se fez pobre. Esse é o Deus que esse versículo de hoje diz: pois vocês conhecem a graça de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Então, esse Deus generoso, dentro desse texto, desse versículo, só um versículo, mas eu li o contexto inteiro para você poder entender por que esse versículo está aqui. Esse Deus generoso, 3 características desse versículo que fala assim: Ele sendo rico, Ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Então é do desejo de Deus que você seja rico. Agora, a matemática de Deus é um pouco diferente, né? Porque a gente acabou de cantar uma música que dizia assim: o meu rei morreu por mim. Geralmente quem morre não é o rei, é os soldados da linha de frente, aqueles que têm que morrer. O meu rei não morre, a gente morre pelo rei. Mas não, o nosso rei morreu por nós. Então, a partir de várias ideias, você vai ver que a matemática de Deus é diferente da nossa. É diferente da nossa. O jeito de racionalizar as coisas é diferente. Deus, sendo rico, se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Então, de onde vem a riqueza de Deus? Já falei, a característica de Deus mostra que Ele é rico. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é soberano. Aquele primeiro texto que a gente leu em Colossenses, Ele é soberano, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é eterno, Ele não tem começo, meio e fim, Ele é eterno, Ele é soberano, Ele é o príncipe da paz, Ele é aquele que criou você, e criou eu, e criou toda essa natureza. Ele é o Deus, não existe ninguém mais rico do que o nosso Deus. Mas Ele se fez pobre. Como que Ele se fez pobre? O Criador tomou a forma da sua criatura. Jesus Cristo, quando Ele encarna nessa terra, e quando Ele vive aquele bebezinho da manjedoura, que a gente celebra o aniversário dele no Natal, dia 25 de dezembro, aquele bebezinho veio em forma humana, e Ele se fez pobre. Diz um texto em Filipenses capítulo 2:5, que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Naquele texto diz o seguinte, que Jesus não usurpou ser igual a Deus. Jesus Cristo, Ele não desejou ou tomou posse do poder de ser Deus aqui na terra. Não, Ele se tornou homem aqui na terra. Ele era 100% homem, 100% Deus, e Ele viveu nesse contexto humano que nós vivemos. Ele teve frio, provavelmente ele teve dor de barriga, ele teve dor de cabeça, ele fazia tudo o que nós fizemos. Ele passou tudo aquilo que a gente passa. Jesus Cristo passou aqui nesse lugar, sabe? E sendo pobre, Ele morreu numa cruz. Esse Deus grande, poderoso, Criador do céu e da terra, Ele se encarnou, Ele se fez pobre. E pior do que ser pobre, Ele morreu que nem um criminoso. E Ele morreu não só como criminoso, mas Ele teve a morte mais terrível
que existe no Império Romano, que era a morte e morte de cruz. Ele morreu numa cruz como um criminoso, para que você e eu fôssemos ricos, para que aquela riqueza do Deus que eu estou falando, do Deus rico, do Deus poderoso, do Deus maravilhoso e criador, habitasse nas nossas vidas. E aí, nesse momento, nós nos tornamos pessoas ricas. Ricas porque nós temos uma habilidade criativa. Rica porque nós temos uma procriação abençoadora, porque nós podemos produzir coisas que abençoam o nosso próximo. Porque nós podemos abençoar o nosso próximo. E geralmente nós abençoamos como? Nós abençoamos com a nossa generosidade. Sabe, eu vivi no Amazonas como missionário, e lá como missionário eu não tinha um sustento fixo, né? Eu tinha, assim, muitas vezes eu precisava de doações para poder sobreviver lá no Amazonas. E uma igreja, teve uma época que uma igreja me adotou lá dos Estados Unidos, de San Diego, e eles estavam me dando uma oferta. Só que teve uma época lá em Manaus que teve um problema de doleiros. Não sei o que aconteceu, que os doleiros foram presos, eles estavam fazendo corrupção, alguma coisa assim. E aí os doleiros tiveram um problema. O que aconteceu? Todo dinheiro estrangeiro não podia mais entrar em Manaus. E eu fiquei 3 meses sem sustento. E eu lembro que naquela época eu fiquei pensando assim: Deus, da onde vai vir essa ajuda, né? E é interessante porque era um negócio meio estadual. Então em São Paulo eu não estava passando por isso, era só em Manaus. E aí em Manaus não chegava para onde eu morava, que era São Gabriel da Cachoeira, que era mais longe ainda. E o recurso não chegava. E aí, sabe que engraçado? Alguém me ligou e falou assim: Joel, depositei uma coisa na sua conta. Só que aí você fala para mim assim: ah, Joel, devia ser, sei lá, dono de uma empresa, um cara que trabalha numa multinacional, alguém, sei lá, um super advogado, um médico super poderoso. Sabe quem era? Era o funcionário de uma loja. E quando ele mandou aquela oferta, ele mandou uma mensagem, um e-mail, e falou assim: olha, eu depositei tanto na sua conta. Não era pouco, não. Eu não tinha pedido para ninguém, não era pouco. E ele falou assim para mim: Joel, eu já fiquei muitas vezes sem dinheiro, e Deus sempre fez um milagre para me abençoar. Sabe, as pessoas que geralmente doam, as pessoas que são generosas, geralmente são pessoas que já precisaram da generosidade de outros. Mas você não precisa passar por isso para você começar a ser generoso. Pessoal, o maior medo que a gente tem quando a gente coloca uma proposta para a igreja ser generosa, o maior medo que existe é que a gente pensa assim: ah não, mas aquela igreja rouba as pessoas, aquela igreja assalta a carteira das pessoas. E eu sei que existem esses tipos de igrejas que fazem um apelo ridículo, dizendo assim: olha, se você não der dinheiro, Deus não vai te abençoar, se você não der dinheiro, você vai ficar doente. Existe esse tipo de igreja? Existe, mas não é o nosso caso. Queridos, nós não precisamos do teu dinheiro, nós precisamos de Deus. Essa é uma qualidade fundamental da liderança dessa igreja. Nós, como igreja, o pastor Moisés, ele ensina aos pastores que a gente não corre atrás do dinheiro. Não. Você é generoso se você quiser. Ninguém aqui obriga ninguém a dar dízimo. Tem igreja que você coloca o nome no envelope e eles cobram de você: pô, você não deu o dízimo do mês passado, não vai dar? Vai ficar assim? Você quer que Deus te amaldiçoe? Tem gente que faz isso. A nossa igreja não tem nome no envelope, não tem lugar. Mesmo que você queira colocar nome, não tem. Porque nós não precisamos do teu dinheiro. Mas eu quero dizer para vocês que esse Deus
Se você tem um Deus generoso, se você adora e vive um Deus generoso, espontaneamente você vai ser uma pessoa que se torna uma pessoa generosa. O texto da Bíblia que eu li na Bíblia Mensagem diz o seguinte: a pressão gerou algo inesperado, um rio de doações sinceras e generosas. Eu estava ali. Eles contribuíam com tudo o que podiam, além das possibilidades deles, eu diria, e ajudar os cristãos pobres era um privilégio que eles não queriam abrir mão. Veja bem, eles não queriam abrir mão do privilégio de ajudar os cristãos que estavam passando por necessidade. Foi tudo espontâneo, tudo ideia deles. Eu vou terminar essa pregação com 3 características da generosidade da igreja. Essas 3 características da generosidade da igreja não fui eu que inventei, tá? Não fui eu que criei da minha própria cabeça, é o que eu leio na Bíblia. A verdade, essas 3 características vieram da ideia, da cabeça de Paulo, não veio nem da igreja da Bíblia, da igreja da cabeça de Paulo. Dentro desse texto que eu li, diz 3 coisas. Primeiro, eles contribuíam com tudo que podiam. Segundo, além das possibilidades deles, eu diria. E terceiro, foi tudo espontâneo, ideia deles. Não foi nenhum líder dogmático e ditador que chegou para as pessoas e falou assim: você doa R$1.000, você doa 5 mil. Nenhum líder fez isso. Eles simplesmente doaram por eles mesmos, foi espontâneo. Então, eu queria dar essas 3 características para vocês e eu queria terminar essa pregação. A primeira característica de uma igreja generosa é que essa generosidade, ela é consciente. Como que a gente pensa na ideia de generosidade consciente? Você não vai fazer uma doação que vai comprometer os recursos básicos da sua família, da sua casa. Você está entendendo o que eu estou falando? Você não pode fazer uma doação que vai comprometer a comida das suas crianças. Você não pode fazer uma doação que vai comprometer os estudos das suas crianças. Mas existe uma diferença muito grande entre você dar alguma coisa importante para as pessoas ou para um recurso para ajudar alguém e você dar uma sobra. É diferente. Mas sabe, quando eu vejo que a generosidade deles era consciente, eles tinham noção daquilo que eles estavam dando. A igreja da Macedônia estava passando por dificuldade, sim, mas mesmo assim eles tinham para dar. E eles tinham essa consciência. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Você está andando na rua e você vê aquele pessoal da Cracolândia, tudo noiado, louco. Aí eles vêm pedir dinheiro para você. Aí você fala assim: puxa, o pastor falou para eu ser generoso. Aí você pega a tua carteira e você pega: qual é a maior nota que eu tenho aqui na minha carteira? R$10, não, brincadeira. R$100. Aí você pega aquela nota e você dá: meu amigo, Deus falou para eu ser generoso com você. Vai lá, Deus te abençoe. O que ele vai fazer com esses R$100? O que esse camarada noiado vai fazer com R$100, pessoal? Vai depositar na conta dele? Na poupança? Para gerar mais dinheiro? Vai aplicar nas ações? Nós precisamos ter consciência de como usar e abençoar o nosso próximo. A gente tem que ter consciência de como ser generoso para abençoar o nosso próximo. Qual é a melhor maneira de eu ajudar o meu próximo? Uma pessoa da INC falou para mim assim, quando teve aquela foto daquele menino refugiado que apareceu na praia orando, né? Assim, com aquela posição assim, que ele morreu na praia. Aliás, ele já estava morto e foi encontrado naquela posição. Um membro da minha INC falou assim: pastor, eu preciso ajudar esse pessoal. Deus está falando muito forte no meu coração, o que eu faço? Olha, isso é você ter consciência. Aí eu falei assim: querida, eu vou procurar um meio de a gente ajudar eles. Aí eu encontrei um missionário lá da Igreja da Liberdade, que abriu um centro de refugiados da Síria, e ele aprendeu a falar a língua deles, e ele está cuidando desse pessoal, e ele precisava de colchão. E aí essa minha irmã, ela entrou no esquema para poder comprar os colchões para as famílias que estavam ali na Liberdade. Queridos, nós como igreja, nós temos que ser generosos, mas temos que ter consciência do que nós estamos sendo generosos.
Você não é generoso só porque você dá tudo para as pessoas descaradamente. Não, você é generoso quando você dá no lugar certo, na hora certa, para a pessoa certa, no centro da vontade de Deus. Por isso você tem que ter um coração centrado em Deus. Segunda coisa que eu vejo dessas 3 características é a generosidade sacrificial. Queridos, ninguém é generoso assim. Ninguém é generoso assim por ser generoso. O bolso dói quando a gente é generoso, né? Quando a gente dá alguma oferta, o bolso dói, né? O bolso dói de verdade. A gente fala, caramba, mas vou dar tudo isso, né? E eu queria dizer para vocês que se a sua generosidade não for sacrificial, ela é uma esmola. Sabe o que é uma esmola? Uma esmola é quando você está lá no seu carro, aí você pegou o troco do pedágio, sobrou aquelas moedinhas de 10, 5 centavos. Aí chega no farol, vem aquela criancinha toda suja, e você vê que ela está com fome, que ela está meio doente, que o nariz dela está escorrendo. Aí você abre a tua janela e você dá aquela moeda de 5 centavos. Aquilo ali é esmola. Aquilo ali não é uma generosidade sacrificial. Quando a gente se sacrifica, a gente põe parte de nós naquilo lá. E é essa generosidade que Deus ensina na vida dele. Quando Deus resolveu enviar Jesus Cristo aqui na terra para morrer numa cruz por nós, você acha que doeu ou não doeu no coração de Deus? Você já experimentou dar o seu filho para ele fazer uma coisa por outro alguém que você nem conhece e que nem merece? Provavelmente não. Sabe por quê? Porque você, na sua cabeça, sabe que você não vai fazer isso, porque ele é muito precioso para você. E Deus, ele fez com que a gente entendesse isso, sabe como? Através de Abraão. Abraão demorou pra caramba para ter um filho. E quando ele teve, Deus falou assim: Abraão, vai lá no Monte Moriá e sacrifica o teu filho, o teu único filho. Aí o Abraão fez o quê? Deus falou: eu vou lá. Ele tinha certa consciência porque ele sabia quem era Deus. Mas se Deus mandou, ele ia fazer. Ele foi lá, levou o filho dele lá no monte, não levou nenhuma ovelha. Aí o filho dele falou assim: Abraão, ô pai, cadê a ovelha, já que a gente vai lá fazer um sacrifício? Deus proverá. Deus proverá. E eles subiram lá, e quando ele colocou Isaac lá, Isaac já percebeu que o negócio era ele. Aí ele amarrou Isaac, botou Isaac ali no altar, e quando ele foi enfiar o cutelo no seu filho, um anjo parou o Abraão e falou assim: Abraão, agora eu sei, e você me obedece. Sabe, Deus prova a gente de várias maneiras. É como se um pai multimilionário chegasse para o teu filho, para o filho dele, e falasse assim: olha, eu vou te dar tudo isso aqui, mas eu quero saber como que você vai agir. E aí esse filho começa a passar por uma prova. É a prova da observação do pai. O pai começa a olhar o filho e quais são as atitudes dele. Se ele usaria esse dinheiro para ajudar as pessoas, ou se ele pegaria esse dinheiro só para comprar uma Ferrari, um super carro, ou será que ele pegaria esse dinheiro para investir em alguma coisa, para gerar mais dinheiro, para continuar ajudando as pessoas? Na sua consciência. Mas existe o sacrifício. Terceira coisa que eu queria falar para fechar essa pregação é que a nossa generosidade, ela precisa ser espontânea e voluntária. O texto diz: foi tudo espontâneo, ideia deles. O texto da Bíblia fala isso, foi tudo espontâneo. Pessoal, se um dia, pode ser até eu, se um dia eu chegar para vocês e mandar vocês darem dinheiro, seja para o que for, pode procurar uma outra igreja, mesmo que seja eu, pode procurar, porque essa liderança não presta. Queridos, a gente não manda ninguém dar dinheiro. A liderança que manda as pessoas dar dinheiro não é uma liderança que tem um Deus generoso. Eu deveria dar dinheiro para vocês. Eu tenho que dar o que eu tenho para ajudar vocês, e não vocês têm que dar o dinheiro para ajudar. E o dia que eu fizer isso, você pode procurar uma outra igreja, porque essa igreja não está servindo. Sabe, nós precisamos entender que a oferta, a generosidade, ela vem de pessoas que têm um Deus generoso. Tem um Deus generoso.
Não é fácil, pessoal. Não estou falando aqui de coisas simples. E não estou falando de coisas que, tá bom, eu vou sair desse culto aqui e já sou generoso. Não. Essa palavra, ela vai remoer na sua cabeça durante meses e meses. Até um dia que Deus vai te dar uma prova. Você vai ter diante de você alguém que precisa da sua ajuda. Você não está muito bem, mas de alguma maneira você pode ajudar. E aí nessa situação, é a prova. É a prova da observação do pai. O pai está olhando. Ele está olhando qual vai ser a atitude do meu filho. E sabe o que é mais interessante? Se você não der, sabe o que Deus vai fazer? Nada. Deus não vai pegar você pela orelha e falar assim: vem aqui, por que você não fez isso? Você devia ser igual eu. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai continuar te amando. Ele vai continuar te aceitando do jeito que você é. Sabe por quê? Porque você é nada mais, nada menos do que filha e filho do Deus generoso. E Ele está olhando para você e Ele está falando: um dia ele vai aprender. Um dia ele vai aprender. E Deus pacientemente está esperando você aprender. Quando Paulo ele fala dessas 3 generosidades, depois ele faz uma explicação. Mas como que eu me torno generoso, na verdade? Como que eu me torno uma pessoa generosa? E o texto está na Bíblia, não é nem eu que estou inventando. A explicação de Paulo está escrito assim: a explicação é que eles, antes de tudo, se entregaram sem reservas a Deus e a nós. Esse a nós é que talvez você fique meio assim com medo, né? Quem é esse nós aqui? Esse nós é a liderança da igreja da Macedônia. Esse nós aqui é Paulo, é Barnabé. São pessoas que deram a vida deles pela obra de Deus. São líderes espirituais. Não líderes, esses salafrários aí que enganam as pessoas, que só querem ficar ricos. Não. São líderes que amam a igreja e que têm se dedicado para que o reino de Deus cresça aqui na terra. Essa é a explicação. Eles, antes de tudo, se entregaram sem reservas. Termino a minha pregação com um provérbio. Provérbio 28, 27, que diz o seguinte: quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo desafio de sermos mais generosos, como generoso é o Senhor. Oramos, Deus, para que o Senhor venha moldar os nossos corações e nos fazer entender essa questão tão complexa, que é ser generosos e que é ser abençoadores, doar do nosso dinheiro, doar do nosso tempo, doar do nosso conhecimento, doar da nossa profissão, para ajudar o nosso próximo. Deus, nos abençoa como igreja, nos molda para que possamos viver o Teu reino aqui na terra e viver de uma maneira que agrade os Teus olhos. Te entregamos, Pai, as nossas vidas e o nosso coração nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.